5 causas de baixa libido. Então você está sentindo menos vontade de ter relação, está meio desanimado ali na hora H, com menos pensamentos eróticos e desejos sexuais. No vídeo de hoje eu vou falar 5 causas de baixa libido e o que você pode fazer para melhorar essas causas. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. Você já se inscreve aqui no canal, já deixa a sua curtida, toda semana tem vídeo novo. Fique atento se você quer saber mais sobre esses temas. Primeira causa e a causa mais comum de baixo libido que eu atendo todos os dias aqui no consultório é o estresse aumentado, excesso de estresse, o estresse crônico. Então hoje a vida que a gente leva é uma vida muito corrida. Então a gente acaba entrando numa rotina muito doida, aumentando nossas cargas de estresse, ficando muito estressado constantemente. E isso acaba piorando a gente na hora H, diminuindo o nosso libido, diminuindo a nossa vontade. Se você está muito estressado, você não vai ter vontade de ter relação. Então, muitas vezes a gente precisa desacelerar a nossa rotina, entender o que está acontecendo no nosso dia a dia, às vezes fazer meditações, às vezes atividade física, outros hábitos para tentar reduzir essa carga de estresse, para melhorar sim a nossa libido. Então essa é a causa mais frequente que eu atendo aqui no consultório. Segunda causa muito frequente de baixo libido também é o quê? Problemas hormonais. Geralmente problema de qual hormônio? A testosterona. Então muitos homens já sabem disso, que a testosterona pode ter sim relação com o nosso libido, pode ter relação com a nossa ereção, e ela pode atrapalhar muito a vida dos homens. Então, os principais sintomas de baixa testosterona são o quê? Cansaço, fraqueza, baixo libido, indisposição, irritabilidade, acúmulo de gordura, principalmente abdominal, redução de massa muscular, depressão. Então, esses são alguns dos sintomas da baixa testosterona. Lembrando que não são todos os homens que têm esses sintomas que vão precisar fazer a reposição, vão precisar tomar testosterona. O homem vai precisar tomar testosterona quando ele tem muito desses sintomas que eu acabei de falar, mas, ou seja, associado também com baixos níveis de testosterona lá na corrente sanguínea, lá no sangue. Então, geralmente, testosterona abaixo de 300, acompanhado desses sintomas, é sim indicado uma reposição de testosterona. Lembre-se, jamais tomar testosterona sozinho por conta, porque pode sim ter vários efeitos colaterais e não ser bom para o seu organismo, e inclusive ser muito perigoso. Então só deve ser tomado com indicação e com acompanhamento médico. Terceira causa de baixo libido, problemas de relacionamentos. Então não adianta nada você estar tendo um relacionamento lá, que você tem sua namorada, sua mulher, mas você estarem brigando o tempo inteiro, vocês estarem se bicando, não estarem se falando, obviamente você não vai ter desejo por aquela pessoa. Então o casal tem que estar alinhado, tem que estar conversando. Não adianta nada você ter um casal, estar junto, mas estar brigado. Daí você não vai ter desejo pelo outro, você não vai ter desejo por aquela pessoa que você briga o tempo inteiro. Então você precisa solucionar esses problemas. A melhor forma disso acontecer é conversando. Tá? Então o casal tem que se alinhar. O casal tem que conversar, tem que ver se os objetivos estão alinhados. Em alguns casos, até mesmo terapia de casal pode ser um ótimo fator aí para ajudar a melhorar o relacionamento. Então, o relacionamento ruim, muitas brigas e tudo mais, afetam sim também a sua libido. Quarta causa de baixo libido, que pode abaixar o seu libido. Cada vez mais frequente essa causa vem acontecendo. Por quê? Porque ela está relacionada com o quê? Com o uso de medicações e principalmente o uso de medicações para ansiedade, uso de medicações para depressão. Então a gente sabe, todo mundo sabe que na sociedade está cada vez mais pessoas utilizando esse tipo de medicação. Um dos principais efeitos colaterais dessa medicação é o que? É realmente abaixar o nosso libido. Principalmente, qual que é a principal medicação que pode baixar o nosso libido? São os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São, por exemplo, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Essas medicações
são as que mais abaixam o libido, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas claro, as outras medicações também podem ter influência, sim, as outras medicações para ansiedade, para depressão também podem ter influência para afetar o nosso libido. Tá, e como que a gente resolve isso? Então a gente tem que pôr na balança, né? O que é melhor, tratar depressão ou libido? Então é isso que a gente tem que pensar. Obviamente, não quero que ninguém saia parando de tomar medicação por conta, mas você tem que conversar com o seu psiquiatra. Tem alguma outra medicação que vai me ajudar também a tratar essa depressão, mas vai afetar menos no meu libido? Posso diminuir a dose, mudar a dose? Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de eu sair um dia dessa medicação? E isso tudo que você tem que discutir com o seu psiquiatra. Óbvio, não faça nada sozinho por conta. Sempre converse com o seu médico e, nesse caso, se você estiver tomando alguma medicação dessa, converse com o seu psiquiatra. Mas essa é uma causa muito frequente, sim, de baixa libido. Agora a gente vai para a quinta causa de baixa libido e agora vai ser a parte mais longa aqui desse vídeo. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer que está relacionado com isso, que são hábitos ruins. Então, maus hábitos vão sim afetar a nossa libido. Começando por quê? Pelo sono ruim. Então, se a gente tem uma noite de sono ruim, vai afetar a nossa libido. Sono pode estar ligado com menos estresse, menos ansiedade, menos depressão. Então, a gente tem que ter uma boa noite de sono para isso acontecer. O nosso sono está ligado também, inclusive, com uma maior produção de testosterona, porque é durante o sono que a gente produz a maior parte da nossa testosterona, nosso pico é lá de manhã. Então é muito importante a gente cuidar muito bem do nosso sono. Como que a gente faz isso? Primeiro, tendo uma boa noite de sono. O que é uma boa noite de sono? A maioria das pessoas precisam de 7 a 9 horas de sono. 7 a 8 horas também é um bom tempo. Preferência, um sono noturno. O que é um sono noturno? Sono à noite. Então aquele sono que você já dorme depois das 7 até umas 9, das 9, inclusive se for mais tarde que isso já está dia, já está claro, já pode afetar o seu sono, o seu ciclo circadiano. Então o sono noturno é melhor. 7 a 9 horas de sono. Um sono constante. Algumas coisas podem atrapalhar o sono, por exemplo, o excesso de álcool. O excesso de álcool vai te ajudar no início do seu sono, porque ele vai te sedar, mas depois você vai acordar, você vai ter um sono leve, vai ter um sono superficial. E isso vai ser péssimo aí para sua recuperação e para todas essas outras questões que eu estava falando. O que mais pode atrapalhar nosso sono que muitas vezes a gente não se atenta? A apneia do sono. O que é isso? Quando a gente para de respirar dormindo. Fique muito atento, se você ronca muito alto, se o seu parceiro já viu você roncando e fala assim, nossa, eu escuto do outro quarto, eu escuto com a porta fechada você roncando, isso é um ronco alto. O que mais? Seu parceiro, sua parceira já viram você engasgando forte, parando de respirar, se seu pescoço é muito largo, está acima do peso, você tem um risco aumentado para ter apneia do sono e para ter um sono ruim. Então, procure um médico do sono, um otorrino, ou umas clínicas especializadas em sono para investigar a apneia também, que pode ser um fator importante, e isso vai atrapalhar muito também na sua libido. Voltando um pouquinho na parte do sono, é importante a gente tomar cuidado em estimulantes, principalmente a cafeína. Hoje, a principal causa de problemas do sono é o uso de café, de pré-treinos, de às vezes chás, energéticos. Então o que eu falo, qualquer dica que eu dou para os meus pacientes? Evitem tomar mais de 4 xícaras de café por dia. Evite tomar café depois das 2 da tarde. Ah, doutor, mas eu tomo café às 6 da tarde e eu durmo super bem. Eu tomo café antes de dormir e capoto. Tudo bem, mas será que você só começou a dormir depois que o sono não está indo muito superficial? Experimente tomar café mais cedo ou tomar café no máximo até as 2 da tarde. Vê como que seu sono vai sair. Será que você não vai dormir mais? Será que você não vai dormir melhor? Então fique atento ao excesso de cafeína. Um outro hábito que pode também fazer com que diminua a sua libido é o que? A falta de atividade física. Então a atividade física é essencial para a nossa circulação, mas também durante a atividade física a gente libera uma série de substâncias, as endorfinas, dopaminas, adrenalina, serotonina, que são hormônios que podem sim interferir na nossa libido. Inclusive,
a falta de atividade física pode até abaixar a nossa confiança. Quando a gente está praticando atividade física, você fica mais confiante, você fica com mais desejo, você gosta mais também do seu corpo, porque você está perdendo peso, está com uma boa aparência física, está feliz, está animado, por causa da liberação hormonal também. E isso faz com que você aconteça o quê? Que você tenha mais desejo, mais vontade de ter relação. Uma falta de atividade física pode sim fazer com que você piore a libido. Fora que a atividade física pode te ajudar a controlar o peso. O excesso de peso vai fazer com que você diminua, inclusive, a quantidade de testosterona do seu corpo. Então, a atividade física também vai ajudar a isso. Atividades físicas importantes, tanto a musculação, quanto também a parte cardíaca, cardiovascular, seja esteira, bicicleta, natação, qualquer atividade que trabalhe também a parte cardiovascular. As duas atividades são muito importantes. E um terceiro hábito muito importante, que também vai estar associado a baixo libido, se você tiver com esse hábito ruim, que é a alimentação. Então, se você tiver com uma alimentação ruim, com excesso de calorias, excesso de carboidratos, excesso de processados, etc., você vai acontecer o quê? Que eu acabei de falar? Aumentar o seu peso. Excesso de peso, excesso de gordura, a gente sabe que diminui, por exemplo, a testosterona, que é um hormônio essencial para você ter libido. Fora que a gente vai também começar a entrar nas questões, eu também já falei um pouco, questões de confiança. Você vai engordando, você vai vendo sua aparência ficar ruim, aparência que você não gosta, e sua confiança vai caindo. Então, tudo isso é importante a gente controlar. E qual que é a boa alimentação? Então, evitar excesso de gorduras ou gorduras saturadas, uma alimentação com frutas, verduras, legumes, uma alimentação sem excessos de carboidratos, sem excessos de açúcar, e claro, sempre procurar um nutricionista para te orientar quanto a essa questão. Então, para a gente resumir, as 5 causas de baixo libido que eu acabei de falar: o estresse ruim, problemas hormonais, problemas de relacionamento, uso de medicamentos, principalmente os medicamentos antidepressivos, e os hábitos ruins. Então, se você conseguir cuidar de todas essas partes, muito provavelmente você vai conseguir elevar o seu libido. Claro, se você estiver tendo qualquer problema com relação a isso, procure um médico especializado nesse assunto. Você já teve algum problema de libido? Me conta aqui, e me conta também se você teve, o que te afetou, o que te atrapalhou nesse libido que você percebeu. Qualquer dúvida, qualquer comentário, só deixar aqui. Também não se esquece de se inscrever no canal e deixar sua curtida no vídeo.